Com o advento do profetismo no antigo Israel, muitas concepções foram bastante ampliadas a respeito do Messias, indo para além do protótipo de Davi e Salomão, em que o Messias não seria apenas o Messias guerreiro, mas o Messias que traria a paz para o mundo como um todo. Vamos analisar primeiro o pensamento trazido no livro do profeta Isaías acerca do Messias. E aqui é muito importante que se diga que, segundo a perspectiva histórico-crítica, o livro do profeta Isaías teria sido escrito num longo período de tempo, dividindo-se em 3 partes principais. O primeiro Isaías, que segundo eles vai do capítulo 1 ao 39, que é o texto mais antigo e que remonta muitas partes dele, não todas, né? Como eles dizem, remonta muitas partes dele ao profeta Isaías histórico, que viveu do século 8º ao 7º a.C. A segunda parte, segundo eles, é chamada de Deutero-Isaías, que vai desde o capítulo 40 ao 55, que é uma obra que seria muito posterior ao primeiro Isaías. E a última parte seria a parte que vai do capítulo 56 ao 66, que é chamado de Trito-Isaías e que é considerada como uma parte mais recente do livro. Lembre-se que essa é apenas uma teoria e desta forma não devemos dedicar mais tempo para trazer detalhes sobre essa teoria, até porque isso não mudará em nada a análise acerca da esperança messiânica no período do profetismo de Israel. Para Isaías, o nascimento do herdeiro ao trono de Acais é saudado como o Emanuel, a esperança de restauração futura do reinado de Davi. A profecia do Messias menino estende a função do Messias para aquele que é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, para toda a humanidade, fundado sobre o trono de Davi e consolidado no direito e na justiça. A figura apresentada por Isaías sobre o Emanuel é, sem sombra de dúvidas, uma figura de tipo messiânica. É claro que a visão histórico-crítica vai dizer que o texto faz referência apenas ao filho de Acais. Ou seja, o rei Ezequias seria o Emanuel, pois, segundo eles, o contexto histórico corrobora para esta interpretação. Então, vamos ao contexto histórico para que possamos compreender por que tanto os judeus quanto os cristãos consideram que este texto aponta de fato para o Messias. Este texto nos remonta ao período através do exílio das 10 tribos de Israel que viriam a se perder. Israel ao norte ainda não havia sido conquistado pela Assíria, que estava dominando todos os reinos que haviam naquela região geográfica que ficava na área de Israel-Palestina de nossos dias. A Assíria queria conquistar os reinos de Judá, Israel e Arã. O que aconteceu foi que, diante deste perigo representado pela Assíria, os israelitas fizeram uma aliança para que seus exércitos combatessem juntos a Assíria. A primeira aliança foi feita entre o Israel, ao norte, e os arameus. E eles queriam que o rei Acais, que era o rei de Judá, se unisse a eles também. No entanto, o rei Acais não aceitou se unir a eles, pois ele considerava que os 3 exércitos juntos não seriam suficientes para vencer o exército assírio. É claro que tanto Israel ao norte quanto os arameus aceitaram esta postura de Acais e resolveram fazer com que ele cooperasse com eles, nem que fosse à força. Então, eles cercaram Jerusalém, que naquela época era a capital de Judá. Acais ficou literalmente sem chão, sem saber o que fazer. Diante dessa situação, Deus enviou o profeta Isaías a Acais para que ele pedisse um sinal ao Deus de Israel, pois o Deus de Israel iria libertar Judá tanto da Assíria quanto provavelmente também dos israelitas e dos arameus que estavam fazendo o cerco de Jerusalém. E que sinal era esse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E por isso, os historiadores modernos defendem a ideia de que esse texto faz referência ao rei Ezequias, filho de Acais, porque, segundo Reis 18, versículo 7, Ezequias é descrito como um rei com quem Deus estava. E isso justificaria o uso do termo Emanuel, Deus conosco. Além disso, foi no reinado de Ezequias que Deus evitou a invasão dos assírios no seu reino.
Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Segundo os arqueólogos, o que parece ter acontecido foi a assolação de uma grande peste no exército assírio. Por isso que eles não tiveram a oportunidade de realmente atracar e conquistar a tribo de Judá naquela época. Seja o que for que aconteceu, o relato bíblico nos diz que foi através de um anjo enviado por Deus. Depois do ocorrido, os assírios perderam muito o poder que possuíam e posteriormente foram conquistados pelos babilônicos. Portanto, diante destes fatos concernentes ao rei Ezequias, a perspectiva histórico-crítica vai considerar, em sua maioria, que o termo Emanuel se refere ao rei Ezequias, e outros vão dizer que Emanuel pode apontar para o próprio filho de Isaías e não para uma figura messiânica. No entanto, não é esta a visão judaica ortodoxa, nem é esta a visão cristã, pois o capítulo 8, versículo 8 ao 10 de Isaías parece apontar de fato para uma figura messiânica, devido à descrição que diz que ele dominaria a terra toda. Então, isso dá uma certa interpretação de Messias, e também existe o texto de Malaquias, que exerceu seu ministério cerca de 30 anos após Isaías, aproximadamente, que nos diz que a parturiente dá à luz um filho, e isto seria também algo que representaria uma vinda messiânica. Talvez a principal crítica que é feita principalmente aos cristãos é a de que o texto de Isaías 7, versículo 14, foi traduzido errado, pois a palavra traduzida pela Septuaginta como virgem não deveria ser traduzida dessa forma. Ou seja, a Septuaginta teria cometido um grave erro ao transcrever a palavra alma, que se encontra em hebraico, pela palavra em grego parthenos, já que a palavra hebraica alma significa uma jovem moça e não necessariamente uma virgem. E a palavra grega parthenos significa virgem. Para os que pensam assim, a Septuaginta só poderia ter traduzido a palavra para parthenos se a palavra em hebraico fosse betulá, que aí sim significa virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Desta forma, eles vão dizer que o cristianismo teria se utilizado disso para construir a ideia de que o texto de Isaías seria uma referência clara a Jesus de Nazaré, que viveu cerca de 750 anos depois de Acais. Portanto, com base nessa ideia, os historiadores consideram que as narrativas acerca do nascimento virginal de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, não devem ser consideradas como narrativas históricas. Elas seriam, na verdade, narrativas teológicas que se utilizaram de pequenas partes da Bíblia hebraica para poder apoiar as reivindicações de Jesus de Nazaré como sendo o Messias. E também os historiadores observam que, além de Isaías 7, versículo 14, não estar se referindo a uma virgem, ele não poderia ser utilizado também com relação a uma pré-figuração ainda futura a respeito do Messias, porque todo o texto encontrado em Isaías 7, versículo 14, está apresentando em hebraico como sendo algo que já aconteceu. Então, naquele momento do rei Acais, essa moça jovem já estaria grávida. Então, é por isso que se considera que este Emanuel seja o filho de Acais. O Emanuel, então, seria uma referência a Ezequias, e não ao Galileu Jesus de Nazaré. No entanto, a resposta cristã é a de que não há nenhum caso em que se possa provar que Alma designa uma jovem que não é virgem. Simplesmente não há. A Septuaginta não cometeu nenhum erro de tradução, mas apresentou o sentido usado pelo termo Alma em outras passagens. O fato da virgindade é óbvio em Gênesis 24, versículo 43, por exemplo, onde Alma é usado para Rebeca, que estava sendo procurada como noiva para Isaac. Ou seja, este é um argumento muito fácil de ser quebrado. Simples assim. O profeta Isaías, de fato, ampliou o conceito acerca do Messias. Isaías 11, versículo 5, nos diz que o ramo do tronco de Jessé será repleto do Espírito do Senhor, e com os seus dons estabelecerá e julgará, sendo que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse será um reinado de paz e segurança, em que o lobo pastará com o cordeiro, em que uma criança poderá guiá-los.
Inúmeros outros textos proféticos projetam a ideia da proteção divina sobre Israel através dos descendentes de Davi. E além destas características, a figura do Messias foi ainda mais ampliada pelo próprio Isaías e por outros profetas, como Jeremias, Ezequiel e Amós, que fizeram previsões enquanto Israel ao norte estava no exílio e também Jeremias estava muito próximo ao exílio babilônico. A ideia de que o Messias teria uma paz global foi ampliada e o Messias passou a ser aquele que resgataria todo Israel e Judá novamente, trazendo de novo a unidade que havia na época de Davi e Salomão. Ele seria um rei que resgataria todas as 10 tribos perdidas e os dispersos da casa de Judá e da casa de Israel. Após a destruição do templo de Salomão, o conceito de que o Messias, além de trazer todos os dispersos de volta à sua terra, seria responsável pela reconstrução do templo sagrado, novamente começou a ser difundida. E esta ideia também é defendida até hoje no judaísmo rabínico devido à destruição do templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Como eu já disse, havia uma esperança messiânica no momento anterior aos profetas de Israel, que enxergava o Messias basicamente como um novo Davi, pois o Messias seria um rei e um sacerdote que exerceria domínio sobre a nação de Israel e sobre toda a terra. É importante que você entenda que as características messiânicas não eram mudadas, elas eram ampliadas. Em Ezequiel 37, versículo 25 ao 26, nós podemos perceber que este era o conceito messiânico vigente naquela época. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É importante ter em mente que após a reunião dos dispersos de Israel pelo Messias, todos habitariam juntos e viveriam sob uma nova aliança. Essa nova aliança seria diferente da aliança mosaica, feita no Monte Sinai. Nessa nova aliança, os israelitas trariam a lei escrita em seus corações. Isso significaria que os 613 mandamentos da lei seriam cumpridos naturalmente, pois esta seria a inclinação natural de seus corações. Você pode notar que, embora a esperança messiânica foi sendo desenvolvida com novos conceitos acerca do Messias ao longo da história, como já era de se esperar, o período do exílio babilônico trouxe muito sofrimento aos habitantes de Jerusalém e Judá, e a esperança messiânica foi grandemente abalada. Imagine a situação dos habitantes destas cidades ao serem conquistadas e verem o templo sendo destruído e terem que deixar suas casas para serem escravizados na Babilônia. Eles teriam que sobreviver numa terra estranha. Alguns salmos nos dão a ideia do que representou esse momento de grande sofrimento ocasionado pelo exílio babilônico, aproximadamente no ano 587 a.C., e de como muitos simplesmente perderam a fé no Deus de Israel e muitos se tornaram ateus ou começaram a adorar a outros deuses.